Agora nós vamos estudar as equações no formato de espaço de estado. Por que é feita primeiro essa representação aqui em espaço de estado? Por conta da capacidade aqui, conforme a bibliografia, que os livros têm de lidar com maior facilidade, que os computadores têm de lidar com matrizes numéricas, cálculos de matrizes numéricas, com maior facilidade. O uso de métodos matriciais para resolver sistemas dinâmicos lineares parece que se tornou um tópico importante na matemática moderna aplicada. Então, é consequência. Desenvolveu-se uma solução para o computador, que é capaz de fazer um monte de coisas. Ele lida melhor com os cálculos de forma matricial. Então, a ferramenta torna-se algo facilitador, que vai facilitar teus cálculos. Vai fazer mais na mão, não tem que desenvolver um código. Você pega aquelas equações que estavam escritas assim, no formato de equação mesmo, e a representa em espaço de estado, que é uma representação matricial. Então ele apresenta aqui que para pequenas perturbações, que é a condição na qual a gente está analisando desde o início, a aeronave é um exemplo clássico de sistema de dinâmico linear. E aqui o que ele fala é que frequentemente a solução das equações do movimento é prelúdio para o design do sistema de controle da aeronave. Então, o sistema de controle vai ser necessariamente uma planta, você vai observar um modelo de malha fechada, vai ter os atuadores, os sensores, a realimentação. Então, quando ele comenta aqui que é um prelúdio, realmente, se você precisa resolver essas equações, isso já te dá uma base para o design do sistema de controle da aeronave, que é uma característica da dinâmica de voo moderna. Agora, entrando em termos mais do que é o espaço de estado, o movimento ou estado de qualquer sistema dinâmico pode ser descrito por um conjunto mínimo de variáveis chamado de variáveis de estado. Então, acho que ficou bem claro, né? Qual que é o estado. Você observa a aeronave em voo de cruzeiro, ela tem um determinado estado, voo reto nivelado. Perdão. Com uma velocidade constante. Então, isso é um estado. O número do conjunto de aeronaves necessário para completamente descrever o movimento do sistema é dependente do número de graus de liberdade que o sistema tem. Aquele sistema massa-mola, que é o típico, então se ele tem 2 graus de liberdade, se é um movimento tridimensional, bidimensional, geralmente a gente observa ele bidimensional, né, só x e y com uma mola e o atrito embaixo. Então, ali vai precisar de 2 graus de liberdade. Só tem um. Só desloca em torno do 2x, eu acho que é 1 grau de liberdade. Então, precisa de uma variável. O movimento do sistema é descrito em um vetor espacial multidimensional chamado espaço de estado. Isso aqui a gente ainda vai ver. O número de variáveis de estado começa como sendo igual ao número de dimensões. A equação do movimento ou equação do estado do sistema linear invariante do tempo é descrito da seguinte forma. Então a gente observa aqui uma notação mais diferenciada. Estão em negrito porque agora são todos vetores ou matrizes. X ponto, caso é a derivada primeira do x de t, que é o vetor coluna de n variáveis de estado, que é o vetor de estado. Então aqui a gente obtém o nosso vetor de estado. O de t são as variáveis de entrada, é o vetor de entrada. Depois nós temos duas matrizes A e B, uma de estado e outra de entrada, A e B. Então aqui é só primeiro conhecer o que é o conceito de cada uma delas. A e B possuem elementos constantes, isso aqui é importante. Então, se tem elementos constantes, são coisas que a gente já calculou, vão ser as derivadas. E os outros termos relacionados à massa. Então, deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Não. Tá. A equação 4.60 é a matriz equivalente ao conjunto de n equações simultâneas lineares diferenciais
e configura as equações para uma aeronave em seu formato. Eu só vou marcar aqui, não consegui traduzir muito bem, mas você dá uma parada aqui, lê e compreende melhor esse conceito. Para muitos sistemas, muitas variáveis de estado podem ser inacessíveis, seus valores podem não ser determinados diretamente. Então, uma segunda equação é necessária para determinar as variáveis de saída do sistema. A equação de saída é escrita na forma geral da seguinte forma. Então, nós temos o y de t igual a cx de t mais du de t. Então, nós temos o vetor de estado, entrada e C e D. C é a matriz de saída e D é a matriz de transição direta. Direct Matrix, pelo menos considera a matriz de transição direta. Pelo menos eu me lembro desse nome. C e D possuem elementos constantes. E aqui ele comenta que tanto 4.60 quanto 4.61 apresentam uma completa descrição do sistema. E aí ele recomenda depois ali uma bibliografia para toda a formulação necessária aqui. Barnett, um pouco antigo, né? 75. Então, em seguida, vai ser feita uma consideração que é deixar as variáveis de saída como sendo iguais às variáveis de estado. Então, ele faz essa consideração como conveniência, né? E, consequentemente, como esses a saída e o estado vão ser iguais, a matriz C vai ser igual à identidade. Vamos observar aqui, C vai ser igual à identidade. Eu vou multiplicar por 1, x de t. Então, como eu disse que esses dois são iguais, C só pode ser identidade. E D vai ter que ser 0. Então, na saída aqui, eu estou desconsiderando essa questão aqui da entrada na equação. Consequentemente, y de t é identidade de x de t, que implica em ser igual a x de t. E aí, o que ele vai trazer como exemplo agora são as equações do movimento longitudinal. Ele traz elas todas aqui. Então, primeiro a gente observa 3 equações. Essas 3 equações aqui, vamos observar que a gente tem mais... Aqui nós temos um Q-ponto. Esse Q-ponto é mais uma variável. E ele comenta que, desde como o movimento longitudinal da aeronave é descrito em 4 variáveis de estado, U, W, Q e θ, ele recomenda, né? Não é que recomenda, eu preciso de mais uma equação para que a quantidade de equações seja igual à quantidade de variáveis. E aí ele chama θ ponto igual aqui. Então, cadê o θ ponto aqui, né? Ele vai dizer que θ ponto, ou seja, a taxa de arfagem é igual a Q. A gente tem um Qzinho aqui, mas a gente não tem o θ ponto. Então, a gente está criando uma equação que é a taxa de arfagem ser igual. É a mesma coisa. Então, aqui a derivada do ângulo de atitude, querendo ou não, vai ser uma taxa de angulação, vai ser igual à taxa de arfagem. Eu acredito que realmente seja isso, porque isso não vai fazer nenhum aprofundamento aqui. Então, 4.63 mais essa equação. Então, nós temos 4 equações de movimento. E ela aqui que estabelece uma relação entre taxa de arfagem e taxa de atitude. Perdão, deveria ter lido aqui antes, né? Taxa de arfagem é uma coisa e taxa de atitude é outra. E para pequenas perturbações você pode assumir isso. Assumindo isso, eu tenho 4 equações, 4 variáveis. Eu volto aqui na representação de espaço de estado. E aqui a gente só vai aceitar por enquanto porque que multiplica por m, x de t, a linha x de t, depois a gente vai ver o desenvolvimento. Temos a transposta da equação de estado e a transposta da equação de entrada. E temos a matriz M. O que é a matriz M? Aqui anteriormente, todos os termos relacionados à aceleração foram jogados para o lado esquerdo. Então, quais são os termos de aceleração? U ponto, W ponto, W ponto, W ponto, Q ponto.
são derivadas de primeira ordem. E mas aceleração, mas U é uma velocidade, tá? A gente vai derivar mais uma vez, a segunda derivada vai ser aceleração. Por isso são os termos de aceleração do lado esquerdo da equação e os termos de velocidade e de posição estão no lado direito. Joguei tudo para o lado esquerdo. Vou obter aqui agora a matriz M. A matriz M é composta aqui por todas essas variáveis que estão do lado esquerdo. Como a gente observa bem aqui, ó, o x ponto é a derivada ali das variáveis de estado. A gente vê o x como posição aqui, mas é só questão simbólica. Nesse caso aqui, a gente está com os termos de aceleração. Vamos observar aqui a matriz M, como que ela é obtida. Olhando para a transposta de x de t, nós temos uma sequência de variáveis de estado, U, W, Q e θ, sendo que U é o primeiro termo. Esse U, quando a gente observa bem aqui no lado esquerdo da equação, é um termo de aceleração. A gente tem uma aceleração no U ponto que multiplica M. Na primeira linha, nós vamos escrever esse M bem aqui. Essa primeira coluna, relacionada ao x de t, quando a gente faz o jogo matricial, produtos de matrizes, essa primeira coluna nós vamos ter todos os termos que estão relacionados com U. Então aqui a gente obtém o U vezes M. Mas na verdade é o ponto, né? Vamos imaginar aqui que a gente tem o ponto, W ponto, o ponto na primeira coluna, W ponto na segunda coluna, Q ponto na terceira e θ ponto na quarta coluna. Então isso a gente imagina. E aí o que a gente faz? Coloca os termos constantes aqui, são variáveis. Então M multiplica o ponto. A gente não tem um ponto em nenhuma das outras equações, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta equação. A gente passa agora para W ponto. Nós temos W ponto aqui na primeira equação, que no caso é menos XW ponto. A gente pega o sinal também. Menos DW ponto e o M. Então são dois termos que multiplicam W ponto. Por isso está aqui entre parênteses. Depois MW pontos. Quarta equação tem? Não tem. Nem U e nem W. Vamos agora para a terceira. Na terceira coluna. Vamos observar quais equações que tem Q. Na primeira equação não tem Q. Na segunda não tem Q. Na terceira tem Q ponto. Tem a derivada ali. Então, quem que multiplica o Q ponto? É o momento de inércia no eixo Y. A gente tem Q ponto aqui? Não tem. Então, θ ponto. Então, zerou. E na última coluna, que é relacionada ao θ, na primeira não possui, segunda e terceira só na quarta equação. E aí, o que acontece? Temos um 1 bem aqui. E assim montamos a matriz M. O que vai ter na matriz A'? Então, a' multiplica x de t. Então, a matriz que é o vetor de estado. Vetor de estado aqui. Fazendo o mesmo procedimento praticamente, agora para o lado direito da equação, a gente vai observar aqui, ó, primeira coluna relacionada a U, XU, ZU, MU. A gente observa aqui, ó, XU, ZU, MU. Então a mesma coisa, quem multiplica U vai estar aqui nessa primeira coluna, que multiplica W na segunda, que multiplica Q na terceira e na quarta aqui. Então os termos que multiplicam esqueci o nome. U, W, Q e θ, do lado direito da equação. Por fim, na matriz B, nós vamos ter todas as variáveis relacionadas à superfície de controle. Θ, Z, M, eta, e também as variáveis relacionadas à tração, que tem impacto ali nas equações longitudinais. Então, o mesmo método aqui. Então, por que tem zero aqui embaixo? Porque na quarta equação não possui nenhum desses termos. Agora aqui, ó, deixei claro, na quarta equação, a gente tem um Q. Quem multiplica Q na quarta equação é 1. E assim a gente obtém M, A' e D'. E agora, para a gente obter a equação de estado, a equação longitudinal em formato de estado, ocorre uma pré-multiplicação. São derivadas pela pré-multiplicação da equação 4.65 pelo inverso da matriz M.
Vamos lá, 4,65 eu vou multiplicar pelo inverso da matriz N. Pela matriz inversa, né? Essa aqui é a matriz inversa. Então, eu obtenho um A, que é a equação da representação de espaço de estado. Multiplico pela inversa, o A, e obtenho as matrizes que vou substituir aqui nesse modelo mesmo. E aí a gente obtém a representação de espaço de estado. A gente chama, o livro apresenta aqui, na matriz de estado A, nós temos as derivadas aerodinâmicas de estabilidade, relacionadas ao eixo de corpo na forma concisa. Esse é o formato dessa equação. Para a gente multiplicar pelo inverso da matriz M, a gente obtém novos termos, né, novos valores. Esses novos valores são no chamado formato conciso. O mesmo ocorre para as variáveis de controle. Por fim, a gente vai obter a equação, né, da forma mais generalizada possível. Generalizada não, essa aqui é a representação com tudo substituído. Os vetores derivados dos vetores de estado. Nós temos o formato conciso, para o que ele multiplica aqui. Antes estava transposto, agora tirou a parte da transposição do vetor de estado. A parte de controle e entrada. Por fim, a matriz de saída vai ser a identidade que multiplica x de t. E assim a gente obtém ali a representação em espaço de estado. Espero que tenha ficado claro aqui como que a gente obtém essa representação longitudinal mais tranquilo. Você conseguir fazer essa visualização e identificar onde cada um dos termos está. Então a gente observa aqui aquilo que a gente pressupõe na análise desde o início, que é o aumento da visibilidade funcional. A gente consegue observar aqui onde estão cada uma das derivadas. Aí na próxima aula a gente vai dar uma olhada nesse exemplo aqui, 4.3. Valeu!